Omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 4 de maio, a Igreja celebra a memória de São Floriano. São Floriano viveu no século III e ele era oficial do exército romano, ocupando um cargo acima de centurião. A sua legião era fixada na região da atual Áustria, no vale do rio Danúbio. São Floriano era inteligente, perspicaz e corajoso. Por isso ele foi designado administrador militar numa vila chamada Norucum, onde a legião se fixara. São Floriano havia se convertido à fé cristã e professava a fé mesmo sendo um oficial do exército romano. A sua legião estava distante de Roma, por isso foi para ele mais fácil professar a fé cristã, junto com outros soldados que também haviam se convertido à fé. É bem verdade que grande número de mártires do século II e III eram soldados romanos. São Floriano é representado muitas vezes segurando um balde ou um anjo ao seu lado segurando o balde. Isso acontece porque retrata a sua missão dentro da sua legião. Em determinada época, aquela região era assolada por incêndios que ameaçavam seriamente a vila. Por isso, São Floriano treinou e coordenou um grupo de soldados que se tornaram especialistas no combate ao fogo. Esse grupo recebeu carinhosamente o apelido de Combatentes do Fogo. Porém, certa vez, um incêndio assolou a vila durante a noite e não deu tempo dos soldados combaterem o fogo. Por isso, São Floriano fez uma oração pedindo a Deus que apagasse o fogo. Sentiu em seu coração a inspiração de pegar um balde d'água e jogar sobre o fogo. Quando ele fez isso, imediatamente o fogo cessou para espanto de todos. Esse milagre fez com que muitos soldados se convertessem à fé cristã e também os moradores da vila. E é por isso que São Floriano é protetor e padroeiro dos bombeiros e protege também todos aqueles que combatem o fogo. A imagem de São Floriano é representada sempre com um anjo ao lado dele. Isso significa que aquele mensageiro, o anjo, levou o seu pedido a Deus e alcançou a graça do milagre. Também significa que Deus protege todos aqueles que dedicam a sua vida para Deus e para o bem do próximo. Também São Floriano é representado com um estandarte branco com uma cruz vermelha. Esse estandarte significa que, além de professar a fé cristã, São Floriano foi um propagador da mesma fé, principalmente entre os soldados da sua legião. A cruz vermelha lembra o sangue de Cristo derramado por nós na cruz e também lembra o sangue dos mártires, no caso de São Floriano, o seu próprio sangue, porque ele derramou o seu sangue por amor a Cristo Jesus. São Floriano foi martirizado por ordem do imperador Diocleciano. O comandante da legião a qual São Floriano pertencia começou a perseguir os cristãos. A primeira pessoa a ser presa foi São Floriano, junto com outros 40 soldados. Eles foram intimados a negarem a sua fé em Jesus Cristo e a adorarem ao imperador, que naquela época era considerado como um deus. São Floriano e os demais soldados se recusaram a obedecer. Eles alegaram o seguinte, que primeiro, que o imperador não era um deus, mas que Jesus Cristo era. O segundo argumento de São Floriano foi: a fé em Cristo era um bem precioso demais para ser negado. E terceiro, que a fé não atrapalhava o império e não era incompatível com a função dos soldados, mas pelo contrário, ela tornava essa função ainda mais nobre. Porém, o comandante, com o coração fechado, não aceitou os argumentos de São Floriano e mandou que eles fossem torturados com o intuito de fazê-los negar a fé em Jesus Cristo. Como a tortura foi em vão e nenhum dos soldados negou a sua fé, São Floriano foi amarrado a uma pedra de moinho e atirado no rio. Assim ele deu a vida por causa do fogo do amor de Deus que abrasava o seu coração. Isso aconteceu no dia 4 de maio de 304. Também os outros soldados foram martirizados. Que nesse dia, então, que celebramos o padroeiro dos bombeiros, vamos pedir a Deus para que abençoe todos aqueles que combatem o fogo, para que sejam agraciados com a proteção
e possam cuidar daqueles que correm perigo. Também vamos pedir para que São Floriano interceda para que o nosso coração hoje seja abrasado com o fogo do amor de Deus. Senhor Jesus Cristo, nesse dia em que celebramos São Floriano, pedimos a Tua proteção e a Tua bênção sobre todos os bombeiros e aqueles que combatem o fogo. O Senhor sabe, Senhor, quantos riscos tem essa profissão e por isso queremos pedir, Senhor, a eles proteção e também amparo. Que eles possam, Senhor, exercer a sua função com coragem e também, Senhor, possam proteger aqueles que precisam. Tem misericórdia também de todos nós, e assim como São Floriano foi abrasado com o fogo do Teu amor, acende em nossos corações este mesmo amor, este mesmo fogo abrasador, que devora os nossos pecados e que nos afasta do mal e que nos atrai e nos aproxima de Ti. Dai-nos a graça, Senhor, de termos sempre este fogo em nossos corações e que todo o fogo do mal, todo o fogo das tentações seja, Senhor, consumido e abafado pelo fogo do Teu santo amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Floriano, protetor dos bombeiros e combatentes do fogo, rogai por nós.